E aí pessoal, beleza? Boa noite. Aproveitando aqui esse tempo, né, que a gente tá tendo aí em demasia, né? E aí eu resolvi fazer essa brincadeira aqui, na verdade, é passar um pouco de umas dicas, né, da forma que eu trabalho a questão da resina, né? E aí hoje nós vamos fazer uma restauração de classe 4. O interessante é saber como que se comporta, né, cada incremento, cada situação. E aí, primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês aqui, né? Esse é um modelinho que a gente compra e ele tem as características do dente muito natural. E aqui nós vamos usar resinas Empress Direct, né? E aí no decorrer eu vou falando para vocês. O que eu acho mais interessante falar para vocês, na verdade, apesar da a gente ter a técnica, a gente tem que ter algum conhecimento, né? Um conhecimento básico de como se comporta cada elemento, né? Cada parte da morfologia dentária. E eu quero falar para vocês que a gente tem que saber realmente o que é representado pela dentina, o que é representado pelo esmalte, saber as espessuras, né, corretas de cada material e saber aplicar essas espessuras, né? Isso vai fazer muita diferença. Claro que isso é uma curva de aprendizado no qual a gente vai no dia a dia fazendo e em alguns casos a gente tem algumas decepções e essas decepções ela vem de encontro àquilo que a gente faz, né, que não toma os devidos cuidados relacionado a colocar cada material no seu devido lugar, né? Hoje a gente tem inúmeras resinas, né, que representam bem isso. Isso faz com que a gente tenha grandes possibilidades, né, de recompor, de repor a estrutura perdida de forma bem fiel, né? E aí a gente vai começar aqui. Primeiramente eu quero falar para vocês, geralmente nessas restaurações a gente tem o bisel, né? A gente tem que fazer esse bisel para dar esse degradê, essa passagem da restauração por dente que seja imperceptível, né? Principalmente. E a gente tem que lembrar também que em alguns casos a gente envolve nesse bisel não somente o esmalte, dependendo da posição, né, da localidade, da localização desse bisel, vai envolver dentina também. E aí é aqui que a gente tem que começar a tomar alguns cuidados, sabendo que se ele tem mais ou menos a metade dele é dentina, então a gente tem que tomar esse cuidado de cobrir a parte dele concernente à dentina. A gente não vai simplesmente pegar e cobrir todo esse bisel com a resina de dentina, que aí a gente vai começar a fazer uma sobrecamada de esmalte e isso não fica legal, tá bom? Eu sempre vejo aí o pessoal falar, a gente vai fazer aqui um acréscimo estratégico de resina e aí finda que joga uma sobrecamada de esmalte sobre esmalte, né? Então assim fica um negócio meio cinzento. Então quando a gente for fazer isso a gente tem que ter bastante noção, né, das espessuras de esmalte, de espessura de esmalte em cada região do dente, né? Sendo que na cervical é sempre menor, vai aumentando conforme vai para a incisal, e isso é bem interessante saber para que a gente consiga reproduzir isso com o material que a gente tem. Não adianta a gente simplesmente fazer uma facetona de esmalte tudo né, na mesma espessura aqui, que a gente vai ter um resultado final não muito agradável, tá bom? Então é interessante que a gente sempre tenha esse cuidado de colocar o material, de depositar o material conforme a indicação, né, conforme suas características de cada parte do dente, né? Se você está trabalhando com dentina, você tem que fazer aquela parte que é concernente à dentina, não invadir a parte que é do esmalte e vice-versa, tá bom? Então aqui eu já fiz previamente, começando no dentinho que a gente substitui, tem aqui uma muralha, né? Uma muralhazinha. Esse daqui não tá bem fiel porque eu não consegui achar o dente intacto daqui. Já foi um dente que foi restaurado noutra atividade que a gente fez. E aí não ficou tão 100%, mas vai dar pra gente fazer o que a gente precisa, tá? Então aqui a gente vai começar, tá? Fazendo todo o processo,
como aqui eu, na verdade, esqueci de trazer o isolamento absoluto, eu gosto muito de trabalhar, até trabalhar em treinamento com isolamento absoluto, né? Porque se você tem esse hábito, você vai conseguir, na hora que estiver fazendo sua restauração, você não vai colocar uma camada sobre o isolamento, então você já vai ter uma noção mais como que funciona esse treinamento, essa execução com isolamento absoluto, tá bom? Suponhamos que já tivesse feito aqui o condicionamento ácido, né? Condicionamento ácido em esmalte, dentina, tudo certinho. Eu vou começar a fazer aqui a aplicação do nosso adesivo. Então aqui é uma parte bem interessante. O ideal é a gente friccionar bem aqui, passar bem o adesivo. Como aqui a gente não tem aquele jatinho de ar, né? A gente vai deixar um pouquinho aqui para evaporar o solvente. E aí a gente vai dar início aqui, tudo certinho, como que a gente vai fazer aqui, bem bacana. Eu também esqueci de trazer o fio dental. Filha, pega lá o fio dental, tá? Pra gente usar aqui. Eu tô consistente aqui, a minha filha. Ela tá ansiosa aqui, acho que ela tá querendo participar. Ela queria que eu fizesse uma live. Só que eu falei pra ela, filha, a live o negócio é mais pesado. Isso aí fica pro Dr. Igor, Dr. Rodrigo Beirote, lá de Rio Branco, que eles já são pessoas mais famosas. Eu não sou muito de ser blogueiro não, tá bom? Então aqui a gente já aplicou o adesivo. Removi aqui o excesso, né, com fio dental. É interessante a gente sempre remover esse excesso aqui com fio dental. E aí agora eu vou fotopolimerizar, tá? No caso aqui, quando a gente está fazendo a restauração, tem que fazer o ciclo completo, né, de fotopolimerização, visto que muitas vezes a gente não tem esse fotopolimerizador aí que consiga atingir o que a gente quer, então a gente tem que abusar realmente da fotopolimerização. Isso é um passo muito importante, né, nas restaurações. Então eu vejo que tem gente que tem preguiça aí, né, passa 4, 5 segundos e pensa que já está pronta a restauração, né, a fotopolimerização. E aí não precisa ter tanta pressa aqui não, que isso é um passo importante, tá? Vamos lá. Então aqui a gente já tem a muralha, né? A gente já vai fazer uma marcação, né? Filha, abre essa caixinha aqui pra mim, amor. Então aqui a gente vai fazer uma marcação aqui, mais ou menos para delimitar aqui onde a gente precisa fazer essa muralha, para a gente ter o apoio aqui, para a gente começar a depositar nossa resina, beleza? Então aqui tem uma marcaçãozinha, ficou meio sem vergonhinha aqui, mas eu tô conseguindo ver. A primeira resina que eu vou usar, gente, aqui eu vou usar a resina Transopal. Na verdade aqui, como é um treinamento, né, eu vou começar a fazer eu vou fazer aqui alguns efeitos, algumas coisinhas bacanas que é pra gente realmente entender como que funciona, tá? Então interessante é sempre estar com a luva limpa, né? E aí a gente consegue dar uma manipulada aqui de leve nessa resina. E aí a gente vai depositar. Como aqui eu estou numa temperatura que está quente, eu não estou com o ar-condicionado ligado, certamente a resina vai ter um comportamento diferente daquilo que a gente tem no consultório. Então aqui eu vou amassar essa resina para fazer uma película aqui de 0,3, 0,2 milímetros, uma película bem fina, até porque a gente vai estratificar, né? E essa estratificação a gente tem que respeitar realmente o limite de cada material. Então se você respeita esse limite, certamente você vai ter uma restauração com aspecto mais agradável. Já tive alguns desprazeres, né, de colocar em excesso isso aqui. Aí quando você chega no final, você não consegue ter aquela qualidade na sua restauração, não dá nem para postar, né?
Sei que tem gente aí que todos fazem posta, fica legal e tal, mas eu erro pra caramba. Eu não posto, eu posto aquelas mais ou menos. Mas a ideia é essa, a gente tá sempre em evolução, sempre treinando. Alguns colegas dizem, rapaz, tu treina com a tua resina Empress. Quem trabalha com essa resina aqui sabe o tanto que ela é cara, né, em relação a algumas outras que a gente usa aí no dia a dia. Mas justamente eu trabalho com a Empress por conta que a gente tem que saber o comportamento do material que a gente está trabalhando, né? Não adianta a gente ter uma filosofia de trabalho com material e usar outro. O comportamento de cada material é concernente às suas características. Então, como eu estou trabalhando com essa resina aqui, eu tenho que treinar com ela. Beleza? Vamos colocar em posição aqui. Muralha. O interessante nesse momento é verificar se não ficou excesso aqui, tocando no outro dente, né, para interferir no ponto de contato. E aí a gente vai fotopolimerizar. Se viu que tem excesso, não tá legal, você pode vir dar mais uma caprichada, né? Eu sempre falo que o capricho nunca é demais, né? Você vai fotopolimerizar, tranquilo. Aquilo que eu falei é muito importante ter um fotopolimerizador bom. E aí a gente, o risco de ter um sucesso é maior. Beleza? Então essa é a primeira fase, é uma fase importante. A gente tem que fazer no capricho, né? Tudo tem que ser feito no capricho. Então, caprichou nessa fase aqui, tudo vai ficar mais fácil. Vamos remover. Olha aí, galera. Isso caprichar, né? Dá um caprichozinho. Ficou bacana. Show de bola. Aqui praticamente eu não preciso fazer mais nada. Além de continuar, né? A nossa... Veja que aqui, ó, na palatina não ficou excesso, né? Ficou bacana, ficou caprichadinho, a resina ficou bem espalhada. Isso vai fazer diferença na hora que a gente for fazer os acabamentos, né? Que for fazer aqui, que for fazer a guia anterior, que o dente inferior deslizar aqui nessa concha palatina, não vai ter aquele excesso, aquela monte de resina aqui. Então, o importante é a gente começar a ter controle nessas fases aqui, de não depositar muito material, que tudo isso vai dificultar na hora do acabamento. Beleza? Agora eu vou partir para uma fase que eu acho que é bem... Eu acho a fase mais complicada, né, nesse processo, que a gente fazer as proximais. Só um momento que eu vou pegar aqui a matriz. Vou lembrar onde foi que eu deixei, que eu pedi para a secretária separar, mas ela, como ela tá de quarentena, ela não tá muito afim de trabalhar não. Aí eu fico zicando com ela e ela fica valente. É bem arriscado eu não ter trazido, então eu acho que nós vamos ter que parar por aqui, porque eu não trouxe. Eu queria mostrar como que a gente estabiliza a matriz, tudo certinho, né, da forma que eu faço, da forma que eu aprendi. Eu não gostava muito de resina, e aí eu tive em 2 oportunidades, eu fiz um curso com o professor Felipe Vilaverde. O cara é simplesmente fenomenal, ele. E fez com que a gente abrisse os olhos aqui para coisas que a gente achava que não tinha tanta importância, e realmente tem na hora de fazer um tratamento restaurador. E ele é muito caprichoso, e aí a gente procura fazer da forma que ele faz, né? Reproduzir o que foi aprendido. Oi, filho. Abre aí rapidinho.